Ser homossexual não é um delito. Ser homossexual não é um crime, é uma condição humana, disse Francisco, que reafirmou a posição da Igreja Católica. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Primo dal Brasile. Se una persona di tendenza omosessuale è credente e cerca Dio, chi sono io per giudicarlo? Questo ho detto in quel viaggio. Secondo, tornando dall'Irlanda, ma lì ho detto chiaramente ai genitori: hanno diritto di rimanere a casa le persone, i figli che hanno questo orientamento. La criminalizzazione dell'omosessualità è un problema a non lasciarlo passare. Queridos irmãos, queridas irmãs, como vocês acabaram de ver, Francisco está sempre reafirmando essa ideia de que o homossexualismo não é um crime. Mas é claro que, em nome dessa tolerância e em nome dessa reafirmação constante de que isso não é um crime, então a mensagem que eles querem passar é que isso também não é pecado. Então quer dizer que quando você tem uma preocupação com a vida espiritual das pessoas, então você simplesmente reafirma que aquilo é pecado. Entretanto, eles ficam reafirmando que aquilo não é crime, do ponto de vista civil. Ora, é claro que nós entendemos que essa tolerância ou essa misericórdia para com os pecadores é algo bom. É algo que vem do Evangelho. Mas a maneira como isso é feito hoje em dia, nos ambientes que se apresentam como ambientes católicos, ou por uma pessoa que se apresenta como um papa, não corresponde de forma alguma àquilo que a Igreja sempre fez. Porque a Igreja sempre teve uma atitude de misericórdia, mas sem deixar de apresentar claramente a verdade. Então é aqui que nós devemos trabalhar os nossos conceitos, e nós fazemos essas conferências com essa finalidade, inclusive, que nós percebemos que as pessoas hoje em dia estão perdidas, e justamente nesse contexto é preciso que nós reafirmemos a verdade do cristianismo, a verdade revelada por Deus, mas também mostremos que a prática da misericórdia faz parte da vida da igreja. Então é esse equilíbrio da verdade com a misericórdia que caracteriza a verdadeira Igreja Católica, o verdadeiro catolicismo. Veja como diz o Salmo 84, Misericórdia et veritas obviaverum sibi. Então quer dizer que a misericórdia e a verdade se encontraram. E ali fizeram uma só coisa. É o casamento da misericórdia e da verdade. Esse é o mistério da encarnação. Porque a verdade é algo que está relacionado com Deus. É algo vertical. Enquanto que a misericórdia é algo horizontal, relacionado ao ser humano. Então, a tendência errada dessa nova igreja é justamente focar-se somente no ser humano. Então eles fizeram uma religião horizontal, que é totalmente focada no homem e só fala da misericórdia, da tolerância, isso não é crime, isso não é mal. Então vamos ficar sempre nessa perspectiva horizontal. E vamos abandonar a missa tridentina, vamos abandonar toda a dimensão do primeiro mandamento, ou seja, tudo aquilo que se volta para Deus,
E vamos também deixar de lado a verdade, porque quando a verdade nos incomoda, entre Deus e o homem nós ficamos com o homem. Então, em resumo, é isso. A mentalidade da Igreja do Vaticano II. Mas, ao lado, nós temos os grupos tradicionalistas, sede-vacantistas, que vão tentar fazer ali uma reação contra isso. Mas esses grupos normalmente vão se tornar pequenas seitas que vão levar a coisa a ferro e fogo, porque eles, tendo a verdade e não tendo a misericórdia, nem sequer eles vão apresentar bem a verdade. Porque a verdade também para eles uma hora se torna confusa e eles acabam confundindo ou negando a verdade, porque eles não estão conectados com a verdadeira Igreja de Cristo. Infelizmente, essa é a realidade difícil que nós temos hoje. Então, nós devemos também perceber que essa religião do homem que você tem hoje em dia, com esse concílio, ela tem a sua base na gnose. O que é a gnose? Gnose, o nome, vem de conhecimento. O nome gnose, em grego, significa conhecimento. Essa gnose, ela se infundiu ali nas primeiras comunidades cristãs e aquilo gerou uma igreja paralela desde o início do cristianismo. E isso nunca abandonou totalmente, nunca foi totalmente destruído pela ação da autoridade da igreja. Porque mesmo que você tenha, em determinadas épocas, uma condenação disso, uma condenação daquilo, uma reação contra a gnose sempre permanece ali, subterrânea. E ela se manifestou totalmente no Concílio Vaticano II. E no que consiste essa gnose? Então veja bem, a gnose ela ensina que todos os seres humanos são divinos. Então quando você fala da gnose, você está falando de um conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto que vem lá da serpente, desde o Gênesis, ele transmite essa ideia, sereis como deuses. Então você vai ter um conhecimento espiritual que vai te dar acesso ao ser divino que está escondido dentro de você. E através desse ser divino, você vai entender que tudo é bom, que tudo é permitido. Então, no fundo, o conhecimento secreto da gnose, que é transmitido também para os iniciados nas seitas secretas, na maçonaria, todos esses ambientes, é exatamente esse. Olha, o bem e o mal são duas faces da mesma coisa. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ficar angustiado. O bem e o mal está dentro de você. E eles são uma só coisa. Porque tudo é divino. Você é divino. Todas essas coisas são divinas. Todas as pessoas são divinas. Só que quando a pessoa não sabe que ela é divina, ela é prisioneira dos códigos, da moral, de todos esses sistemas que eles consideram que são feitos por um Deus mau. Enquanto que o Deus bom é a manifestação dessa centelha divina que está em cada um, e que vai dizer para cada um, olha, você é Deus. Você faz o que você quiser. Você tem tudo nas suas mãos para você ser feliz. Então é isso a gnose. Portanto, para a gnose, você não precisa de um código moral, porque você tem o conceito, é na sua consciência que você vai encontrar o bem e o mal e você vai trabalhar aquilo conforme você quiser. Então essa é a teologia do Vaticano II. É a divinização do homem sem passar pela remissão dos pecados. Porque a remissão dos pecados, a contrição, tudo isso é humilhante. Isso submete o ser humano a Deus. E nós não podemos nos submeter a ninguém. Você se submete ao seu próprio desejo, à sua própria vontade. Percebe? Então é isso aqui que eles quiseram ensinar para nós através do Vaticano II. Então, quando Francisco vem lá e insiste, olha, tem uma pessoa, se ela é homossexual, quem sou eu para julgar? Afinal de contas, mesmo se ele fosse um papa, não seria ninguém para julgar, segundo ele. Por quê? Porque ele não pode, mesmo como papa, dar um código moral para alguém. É a pessoa que escolhe se ela quer ter relação com um homem, se ela quer ter relação com uma mulher, sendo ela homem ou mulher, pouco importa.
ela vai organizar a vida dela, desde que ela não faça mal para os outros, ela vai projetar a vida dela sem lei, mas simplesmente com uma ética social que me permita conviver, mas que projete sobre mim toda a liberdade que eu preciso para eu encontrar essa felicidade totalmente subjetiva. Então é nisso que se baseia a sociedade moderna, é nisso que se baseia o Vaticano II. Toda a perspectiva dessa nova religião e dessa nova sociedade já sai lá da boca da serpente desde o Gênesis. Não se preocupe, sereis como deuses. Não precisa mais dar satisfação a Deus. Se Ele revelou tal coisa, se Ele disse que tal coisa é pecado, esquece. Agora é você que decide. Isso é gnose. Então, na verdadeira Igreja Católica, a gente está sempre explicando isso, um Papa, quando ele vai se pronunciar, ele não faz assim uma entrevista, ele não faz assim uma coisa informal. Não, ele sabe que a palavra dele tem um peso. E esse pessoal aí que se fantasia de Papa, eles vão lá, fazem uma entrevista ali, fazem uma coisinha ali. Aí ninguém pode dizer que ele falou ex cátedra, porque afinal de contas era tudo muito informal. Mas aquilo atingiu o mundo inteiro. Uma entrevista de Francisco atinge muito mais gente do que uma encíclica ou um dogma que um Papa antigo tenha feito nas circunstâncias que ele viveu. Porque hoje em dia nós temos meios de comunicação, então eles sabem que vai atingir. Portanto, se um Papa verdadeiro fizesse uma entrevista e aceitasse se conformar a isso, ele saberia que aquilo era ex cátedra e que aquilo projeta um ensinamento para o mundo inteiro. Ele está falando ali para toda a igreja. Então aquilo também seria infalível. Então é uma prova aqui de que todos esses pronunciamentos seriam pronunciamentos infalíveis caso eles fossem, no caso Francisco ou os mesmos outros, fossem papas verdadeiros que têm a graça do papado. É isso que a gente explica também, porque as pessoas dizem, mas como você diz que ele não é papa se todos o reconhecem como papa? Então não é uma questão de reconhecimento, é uma questão de fé. Ele não tem a fé católica, então ele não pode ser papa. É muito simples. E por que ele não é papa? Porque ele não entra no papado se ele não tem a fé católica. Isso é uma condição para entrar na graça do papado. A gente está sempre explicando isso também. Então a verdadeira Igreja Católica, ela tem essa característica. Um papa ele não se preocupa em falar ao mundo inteiro. Ele se preocupa em instruir a igreja inteira. Então, quando ele se dirige a todos os batizados, ou mesmo a todos os bispos, que por sua vez vão passar aquela mensagem a todos os batizados. Então, essa é a primeira diferença. E ali, nós vamos ver que, por exemplo, o Papa Leão XIII, nessa encíclica Sapiência Christiana, o Papa vai dar o ensinamento da verdade para orientar a igreja, que por sua vez vai iluminar os povos. Então veja o que diz o Papa Leão XIII. Uma sociedade que não persegue nada além das vantagens e bens externos, que assegurem à vida um maior prazer e não dá a Deus nenhum lugar na vida pública e não leva em conta as leis morais, se afasta de maneira muito culpável de seu fim e das prescrições da natureza. Não passa de uma falsa imitação de uma sociedade real e de uma comunidade humana. Então, isso aqui é o ensinamento de um verdadeiro Papa. Ele diz que essa sociedade moderna, que só busca dar à vida das pessoas maior prazer e não dá a Deus nenhum lugar na vida pública, quer dizer que não é Deus que vai ali dizer com a sua lei, com a sua revelação, como que é para fazer, como que é para se organizar, o que é pecado, o que não é pecado. Não, nem sequer leva em conta as leis morais. E se afasta de maneira culpável do seu fim, da sua finalidade eterna, né, da vida eterna e das prescrições da natureza. Então essa sociedade é uma falsa imitação de uma sociedade real, de uma sociedade que tenha compromisso com alguma coisa. E ela não passa de uma falsificação daquilo
que compõem uma sociedade verdadeira, mesmo no contexto do paganismo. Porque você, se quiser analisar a história e ver o contexto do paganismo, você vai perceber que lá, naquela época do paganismo, as pessoas tinham uma sociedade muito melhor e muito mais organizada do que hoje em dia. Por quê? Porque eles procuravam, pelo menos, saber o que os deuses estavam dizendo, o que era o correto, o que não era o correto, segundo a natureza, segundo a finalidade de cada coisa. Agora, a nova igreja do Vaticano II, veja ali, ó, para começar, ela se dirige a todos os homens. Isso é um absurdo, porque eu não posso me dirigir a todos os homens se as pessoas não têm a fé. Se eles quiserem ser batizados, se eles quiserem participar da vida da igreja, então que eles venham e nós vamos acolhê-los. Agora, se a igreja começa a se dirigir a todos os homens, obrigatoriamente ela vai abandonar os seus paradigmas, a sua lei, a sua verdade. Por quê? Porque eu tenho que ser amigo de todos. E as pessoas não querem aquilo. É evidente. Mas veja o que diz aqui essa Constituição do Vaticano II, chamada Gaudium et Spes. O Concílio Vaticano II, tendo investigado mais profundamente o mistério da Igreja, não hesita agora em dirigir a sua palavra, já não apenas aos filhos da Igreja e a quantos invocam o nome de Cristo, mas a todos os homens. Tá vendo? Então, eles mesmos reconhecem que eles mudaram a orientação. E diz ainda, olha, o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida social. Veja essa frase, como ela é satânica e perigosa. Isso aqui está no Vaticano II. Gaudium et Spes. O homem é o protagonista. Até aí tudo bem. Mas ele é o centro. Já começou a ficar perigoso, porque o centro é Cristo. E o fim de toda a vida social, não. O fim de toda a vida social é Deus. É a vontade de Deus. É a glória de Deus, não é o homem. Se você para no homem, tudo fica perdido. Porque Deus não criou o homem para o homem. Deus criou o homem para chegar nele, na glória dele. Então, é aqui que nós devemos perceber o perigo desse sistema que está enraizado no Vaticano II e o perigo de nós nos conformarmos a essa nova religião. Entretanto, as pessoas vão entrando nessa confusão completa e nós vamos vendo que, a partir desse grande escândalo, se produzem diversas posições diferentes. Então, de um lado, você procura encontrar o catolicismo verdadeiro, que teria que nos apresentar a fé católica completa, sem excluir as pessoas que são imperfeitas. Porque você não pode exigir que todos se conformem plenamente à perfeição. De tal forma que, se a pessoa está de acordo com a fé, e se a pessoa está de acordo com a moral da igreja, então você ajuda aquela pessoa, com a misericórdia, a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, dentro da fé católica correta, o que nós devemos dizer a um homossexual? Nós devemos dizer, olha, você procure caminhar na castidade. E se você cair, a igreja tem os remédios para te ajudar a levantar e para você fazer penitência e se conformar à lei divina, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja penoso, mesmo que você sofra, mas Deus vai te ajudar. E uma hora a graça vai vencer. Então é isso que nós dizemos para uma pessoa que tem os seus pecados, que tem as suas dificuldades, em todos os âmbitos da vida social e da vida individual. Mas aqueles que querem simplesmente a verdade católica, eles acabam caindo num desses erros. Eu apresentei ali como puritanos, jansenistas, montanistas ou pelagianos. Então, todos esses erros são heresias que são colocadas ali no decorrer dos tempos para afastar as pessoas do verdadeiro catolicismo. E essas heresias,
elas fazem parte da vida das pessoas que guardam a verdade, mas que não sabem agir e discernir as coisas em relação aos outros. Então, por exemplo, os montanistas eram aqueles que diziam, olha, nós sabemos que a Igreja Católica é santa. Então, todas as pessoas que pecam devem estar fora da igreja. Então, o montanismo chega nisso. Os pelagianos, por sua vez, vão dizer assim, olha, nós devemos seguir a verdade e nós devemos nos esforçar para viver de forma perfeita. Então é simplesmente o esforço pessoal que faz com que a pessoa alcance a santidade. E isso também é um erro. Por quê? Porque a santidade vem também dos sacramentos, vem das práticas espirituais, vem da graça de Deus, quer dizer, coisas que Deus vai nos dando para nos dar a condição de vencer o pecado. Então, esses erros estão muito presentes nas pessoas que se dizem tradicionais, sede-vacantistas e tal. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas se apegam à verdade, mas não levam uma vida espiritual capaz de lhes dar condição de escutar o Senhor e de viver na presença dele e de receber o Espírito dele. Como Jesus mesmo ensinou dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque a verdade não é suficiente para nos manter no catolicismo. É preciso também a atitude que corresponda ao amor de Cristo. Percebe? Então, infelizmente, no meio sede-vacantista, há muita gente que faz as coisas segundo critério pessoal. E por causa disso, eles causam escândalo e levam as pessoas a dizer, olha, qualquer coisa menos o sede-vacantismo, porque quando você chega à conclusão de que Francisco não é Papa, você acaba caindo em muitos outros erros e problemas. E essa conclusão é falsa. Porque não é pelo fato de nós chegarmos à conclusão de que Francisco não é Papa a partir da verdade que a Igreja Católica nos ensina sobre o papado, que nós vamos necessariamente cair nesses erros. Então as pessoas precisam entender isso. Depois você veja que existe um outro nível de posição diante dos tempos que nós estamos vivendo. E a gente sempre explica isso a respeito do galicanismo. Então esses conservadores, tradicionalistas e tal, eles vão se adaptar a esse galicanismo. E o que é o galicanismo? Como nós já explicamos várias vezes, é uma doutrina derivada do orgulho nacional da Igreja da França, que procura limitar a autoridade e a infalibilidade do Papa. Então você veja, por exemplo, que na capela do IBP, em Brasília, eles fizeram ali um pronunciamento contra o sede-vacantista. Então eles diziam, nesse pronunciamento deles, ali os padres do IBP, o sede-vacantismo é um erro grave, pois se fundamenta em um mau entendimento da infalibilidade do Papa, alargando essa infalibilidade a qualquer ato do Papa, ou ao menos a qualquer ato de magistério do Papa. Então aqui está uma declaração galicana dos padres do IBP. Não precisa dizer mais nada. Eles acabaram se denunciando. Nós somos galicanos e nós dizemos que os sede-vacantistas estão no erro porque eles dizem que qualquer ato do magistério do Papa é infalível. Ora, meus queridos padres do IBP, prestem atenção numa coisa. Se o Papa fosse somente infalível quando ele faz um dogma, então seria uma falta de bom senso de fazer um dogma da infalibilidade. Porque todo mundo está cansado de saber que dogma é dogma, não se questiona. O nome mesmo diz dogma. Então eu vou fazer um dogma para dizer que o Papa é infalível quando faz um dogma. Quer dizer, isso não tem sentido. Ainda mais nessa altura que a igreja já estava no século XIX, o Papa já tinha feito tantos dogmas nos tempos passados, e agora nós vamos fazer um dogma para dizer, ó, sempre que ele fizer um dogma, vocês acreditam. Então é sinal que essa religião não tem sentido. Agora, se eu também digo que o Papa é infalível,
sendo que ele não é e que ele pode falar qualquer besteira, então, como nós já explicamos muitas outras vezes, essa nossa religião seria a pior de todas as religiões. É uma religião que engana as pessoas. Porque eu nunca sei quando que ele está falando a verdade, quando ele está falando a mentira. E ainda digo que ele é infalível. Então eu corro um risco de achar que eu posso acreditar em tudo que ele diz e acabar indo para o inferno, porque eu vou cair nos piores erros. Se eu escutar Francisco nos pronunciamentos dele durante 10 anos, eu vou cair em todos os piores erros. E eu não me lembro nem de uma vez que ele tenha feito uma explicação correta sobre o catolicismo em 10 anos. Então quer dizer que o dogma da infalibilidade seria uma armadilha para todos os cristãos, para acreditar no que o Papa diz e cair, com certeza, nos piores erros, a ponto de perder a sua alma. Então não é isso. A infalibilidade é sim a fé do catolicismo de que o Papa sempre que ele ensina a fé e a moral e aquele ensinamento está projetado para toda a igreja, aquilo ali é ex cátedra. E aquilo ali é infalível. E é assim que a igreja sempre entendeu. Não sou eu que estou ensinando isso agora. Todos os teólogos do século XIX e aqueles bons católicos de todos os tempos sempre ensinaram isso. No entanto, essas pessoas, eles professam o galicanismo. Então, antes do Vaticano II, eles lutavam contra os papas verdadeiros, porque eles nunca queriam aceitar totalmente o que os papas estavam declarando. Agora, depois do Vaticano II, então para eles é mais fácil reconhecer que os papas falsos são papas, e com isso eles recebem uma aprovação, e eles podem atuar legitimamente sem seguir o que aqueles papas fazem ou o que aqueles papas ensinam. E isso é confortável para as autoridades falsas que estão no Vaticano hoje em dia. Por quê? Porque essas pessoas dão poder para essas falsas autoridades. Então os padres do IBP, eles não percebem que eles, mesmo que sejam bem intencionados, eles estão trabalhando contra a Igreja Católica e eles estão fortalecendo essas autoridades que, num determinado momento, vão destruí-los. Porque, é claro, o objetivo deles é destruir a Igreja Católica. Então eles conservam os tradicionalistas e os conservadores como amiguinhos, até que eles tenham mais poder. No momento que eles têm mais poder, eles vêm em cima para destruir. Isso que aconteceu na nossa diocese do Paraguai. Ali, desde que Bergoglio assumiu, ele já ficou de olho para destruir aquela diocese, que era uma diocese que estava totalmente de acordo com essa posição mais tradicional. E agora, Francisco já abriu o inquérito para destruir a diocese de Toulon, que é essa diocese aqui da França, que mais defende e protege os padres que celebram a missa tridentina. Então quer dizer que, mais algum tempo, tudo isso vai ser destruído. Inclusive já está se preparando o próximo documento aí para acabar de vez com a missa tridentina. Então esses padres não vão durar muito tempo. Eles têm que se preparar para abrir mão dessa incoerência na qual eles vivem e se tornarem padres refratários. O que são os padres refratários? São aqueles que mantêm a religião e que mantêm verdadeiros sacramentos para as pessoas, simplesmente. Eles não precisam se submeter a um bispo, porque quem que vai confiar nesses bispos sede-vacantistas? Quem que vai ter certeza se eles são válidos? Quem que vai ter certeza se eles são autoridades coerentes que estão de acordo com a doutrina da igreja? Então eu não preciso segui-los, eu não preciso me submeter a eles, porque eles não têm jurisdição nenhuma. Essa que é a verdade. Mesmo que eles sejam válidos. A questão é que nós temos simplesmente que garantir sacramentos válidos para as pessoas, porque essas pessoas têm direito. Eles são católicos, eles receberam o batismo e eles têm direito a receber sacramentos desses padres. Então, se esses padres do IBP, por exemplo, fossem coerentes com o desejo de fazer o verdadeiro catolicismo e a verdadeira missa, então primeiro eles tinham que se preocupar se a ordenação deles é válida. E chegando à conclusão que não é, eles têm que procurar bispos válidos para ordenarem esses padres sob condição. E depois disso, eles têm que dar sacramentos válidos e legítimos para as pessoas que precisam, se tornando padres refratários, como existem muitos. É claro que são muito poucos para a quantidade de fiéis, mas no mundo inteiro existem padres refratários suficientes para nós termos uma ideia e um exemplo dessas pessoas
que estão à margem desse sistema para manter o verdadeiro catolicismo. E são essas pessoas que vão ajudar a restaurar a verdadeira igreja. Porque eles têm o rosto do verdadeiro catolicismo quando eles trazem a verdade junto com a misericórdia. Então é isso que nós estamos querendo ensinar. Eu mesmo conheço muitas pessoas que são santas, que são boas, mesmo no ambiente da fraternidade, do Instituto do Bom Pastor, e mesmo entre carismáticos e modernistas. Essas pessoas, porém, elas precisam de uma conversão. E ao se converterem e ao se conformarem ao catolicismo verdadeiro, elas vão imediatamente reconhecer que não pode haver um Papa que promova o erro e que promova as coisas contrárias à religião católica, e a partir daí, rejeitando o Vaticano II e essa nova igreja, essas pessoas vão estar colaborando para a restauração do catolicismo. Não existe outro meio. Deus nos ajuda, mas nós também precisamos fazer alguma coisa. Então, por isso que nós temos essa iniciativa de fazer conferências nesse sentido, porque eu passei na minha vida por todos esses problemas, e a partir do momento em que eu fui obrigado a estudar e a compreender o que estava acontecendo, então eu acredito que essa minha experiência ela pode ser importante para outras pessoas, mesmo para padres seminaristas que estão nesse momento de conflito. Porque hoje todos os católicos no mundo, sem exceção, estão vivendo um momento de tribulação e de conflito. A não ser que eles sejam completamente alheios ao que o catolicismo verdadeiro representa. Mas uma vez que você sabe o que é a Igreja Católica de todos os tempos e você vê o que acontece hoje em dia, você vai perceber que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então veja mais uma vez aí o que diz São Paulo. Não vos deixeis enganar, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Percebe? Então não é uma questão de você praticar o homossexualismo. O efeminado não pratica, mas ele mostra ali uma atitude como se ele fosse mulher. Ele tem que conter isso, ele não pode fazer assim. Ele tem que saber se comportar como homem. Porque diz, nem os efeminados, nem os sodomitas, que são os que praticam relações com pessoas do mesmo sexo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores. Tá vendo? Os difamadores aqui também estão presentes entre esses tradicionalistas, advacantistas, etc. Nem os assaltantes herdarão o reino de Deus. É isso que Francisco, se ele fosse um verdadeiro Papa, tinha que dizer. Ele tem que reafirmar a palavra de Deus. Ele tem que reafirmar o magistério da igreja. Ele não pode calar, porque essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Então, se eu não aviso, se eu não digo, eu sou culpado da perda dessas almas. Isso é a verdade sobre o homossexualismo. Nós devemos dizer a verdade. Se você é efeminado, ou se você é sodomita, quer dizer que você pratica essas relações, você não vai para o céu. Você está consciente disso? Você tem que se arrepender disso. Você tem que se confessar. Você tem que abandonar o pecado. Pronto. E nem tudo que está aqui é crime. O adultério não é crime. Nem o bêbado vai ser considerado necessariamente um criminoso que vai para a cadeia. Mas ele também, se leva esse vício até as últimas consequências, ele tem que saber que ele está em pecado e que ele também não vai entrar no céu. Então, na medida que essas pessoas se conscientizam de que Deus nos propõe a sua lei moral para que nós nos conformemos à vida dele e para nós podermos participar dos bens eternos que ele nos dá, então nós somos obrigados a nos conformar a isso. Então é por isso que diz aqui, ninguém pode contestar ou duvidar que o próprio Jesus Cristo, para aplicar a todas as gerações humanas os frutos da sua redenção, tem edificado aqui na terra, sobre Pedro, a sua única igreja, isto é, a una, santa, católica e apostólica, e que lhe conferiu todo o poder necessário para que seja guardado íntegro e inviolado o depósito da fé. Tá vendo? Então essa é a finalidade da igreja, para guardar íntegro e inviolado o depósito da fé.
Isso Francisco não faz. Logo, ele não é Papa. É evidente. E que essa fé seja transmitida a todos os povos e nações, para que todos os homens sejam unidos ao seu corpo místico e para que a mesma igreja que constitui o seu corpo místico persista na sua própria natureza, sempre estável e firme até a consumação dos séculos. Todas as sociedades que estão separadas da verdadeira unidade católica estão desprovidas daquela autoridade viva e constituída por Deus. Tá vendo? Então a igreja falsa, que foi fundada no Vaticano II, ela é uma sociedade separada da verdadeira igreja católica. E ela está desprovida daquela autoridade verdadeira que é constituída por Deus. E, portanto, sempre sujeitos a mudanças e instabilidade. Então quer dizer que aquela sociedade do Vaticano II, que hoje se apresenta como igreja católica apostólica romana, e que está hoje estabelecida no Vaticano, tendo como chefe Francisco, está sempre sujeita a mudanças e instabilidade. Por quê? Porque essa sociedade não é, de forma alguma, a verdadeira igreja fundada por Cristo, com autoridades constituídas por Deus. E não podendo seus membros estar seguros da sua própria salvação. Então isso é o que diz o Papa Pio IX na Carta Apostólica Iam Vos Hominis. Então nós temos hoje esse dilema terrível: ou a gente segue um Papa de aparências, caindo em todos os erros, ou a gente fica à margem, como ovelha sem pastor, sofrendo todas as consequências disso. Mas Deus vai nos socorrer, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para nós sabermos o caminho correto, e Deus nos dá também os remédios e as graças necessárias para nós enfrentarmos esse tempo difícil de tribulação e chegarmos de novo naquela estabilidade verdadeira quando a igreja estiver novamente constituída com autoridades legítimas sobre a terra. Então vamos pedir a Deus que nos ajude nesse tempo e que ajude as pessoas que estão desesperadas, que estão tristes, que estão buscando vencer o pecado, que todas essas pessoas sejam amparadas pela graça do Espírito Santo. E que esse nosso Deus seja bendito para sempre. Amém.